Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana aí de estudos, né, da nossa física. Semana passada nós começamos com eletrodinâmica, que agora são as cargas elétricas em movimento, né? Nós estudamos elas paradas na eletrostática e todo o primeiro semestre do ano. Agora nesse segundo semestre vamos ver a eletrodinâmica e aí lá no finalzinho, se der tempo, vamos ver também o magnetismo, tá? Mas aqui da parte de eletrodinâmica, na aula passada eu já comecei a falar de corrente elétrica. A gente vai dar uma lembradinha agora, rapidinha, tá? Um resuminho do que foi visto na aula passada e vamos resolver os exercícios que eu deixei de tarefa. Vamos lá. Vamos lá então, eu estou aqui com o material que nós estudamos na aula passada e então nós começamos aqui com corrente elétrica. Nós vimos que a princípio, quando você tem um metal, um pedaço de metal, você tem os elétrons livres e eles têm uma trajetória caótica, livre. Cada elétron vai para um lado de maneira livre. São os elétrons livres, né? São os elétrons da última camada do átomo que eles escapam e eles ficam circulando pelo material livremente. Agora, esse movimento ele é caótico e desordenado. Se eu criar dentro deste material um campo elétrico, aí sim eu vou passar a ter um movimento ordenado. Então, olha aqui, ó. Nesse caso aqui de baixo, nós podemos colocar aqui um potencial positivo aqui e um potencial negativo do lado de cá. Como? Eu posso pôr cargas do lado de cá, né? Cargas positivas de um lado, cargas negativas do outro. Posso ligar um fio numa bateria, né? O lado positivo e o lado negativo, tem diferença de potencial entre os dois. Você cria aqui dentro desse fio aqui, desse material, um campo elétrico. Né? E aí o campo elétrico gera força elétrica. Você vai ter então os elétrons caminhando agora de maneira ordenada, todos para o mesmo lado, e eles vão andar sempre do negativo para o positivo. Lembrando que elétron é negativo, ele é atraído pelo lado positivo. E aqui do lado negativo vai acontecer uma repulsão. Então os elétrons vão correr para o lado do positivo. O campo elétrico, ele é nesse caso aqui, do positivo para o negativo, né? Sempre é assim, do positivo para o negativo. Então ele é da esquerda para a direita. Olha só, o campo é da esquerda para a direita, o movimento dos elétrons é contrário. Beleza? Bom, beleza. Aí tá. Aí nós vamos ver o sentido da corrente elétrica. O sentido é o seguinte, o sentido da corrente elétrica ele é estabelecido de maneira convencional, não é da maneira real. Nós temos uma corrente real e uma corrente convencional. Aqui, ó, aqui em cima está mostrando isso. A corrente real é o lado que os elétrons vão, que nesse caso é para cá, ó, esse sentido aqui. Esse é o movimento real dos elétrons. Só que nós não consideramos o movimento real dos elétrons, nós consideramos o oposto, seria o movimento das cargas positivas, que na verdade as cargas positivas não se movimentam, mas se você tem negativo saindo de um lado e indo para outro, é como se o positivo estivesse saindo desse lado e indo para aquele lá, né? Virtualmente é um movimento positivo de cargas. Então nós vamos estabelecer o movimento convencional, o sentido convencional, esse é o verdadeiro sentido da corrente elétrica, ok? Então se eu perguntar assim, dentro de um fio os elétrons estão indo da direita para a esquerda, qual é o sentido da corrente elétrica? O sentido convencional da corrente elétrica é o contrário, da esquerda para a direita, tá? Então, seguindo aqui embaixo. Olha só, como se calcula então a intensidade da corrente elétrica? Se você tem aqui elétrons passando numa secção transversal, você marca-se uma faixa, né, dentro do fio, como se fosse um ponto de partida no fio. Quantos elétrons estão passando a cada segundo? Isso vai ser a corrente elétrica. Só que a gente não vai medir em quantidade de elétrons, a gente vai medir em carga. Vocês lembram que cada elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Né? Se passar 3 desses elétrons por segundo, vamos multiplicar isso aqui por 3, né? Para a gente saber a carga. Assim, ó, delta Q é igual a N vezes o E. Esse N vai ser 3 elétrons, né? E o E vai ser o 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso vai ser a carga. Agora, em que tempo? Em 1 segundo. Então, como é que a gente vai calcular a corrente elétrica? A corrente elétrica vai ser calculada fazendo a quantidade de carga que passou na secção transversal dividido pelo tempo. Pelo tempo, ok? Então,
isso aqui pode até ser escrito assim, ó. Como esse ΔQ aqui, ó, ele é N vezes E, eu posso colocar N vezes E dividido por ΔQ, ΔT, aliás. É a mesma coisa, tá? Essas duas fórmulas são a mesma coisa, escritas de maneiras diferentes. Beleza. Isso aqui eu já falei, né? Como se calcula a quantidade de carga e como é que se mede a corrente. A corrente se mede em ampere. Ampere. A corrente elétrica se mede em ampere. Se escreve ampere com acento invertido aqui. É o sobrenome da pessoa que estudou a corrente elétrica. É uma homenagem a ele, né? Bom, aí nós temos o miliampere e o microampere, que são submúltiplos do ampere, né? Se eu estiver falando lá um microampere, você vai colocar 1 vezes 10 a menos 6 amperes. 10 a menos 6 amperes. Beleza? Então tá, vamos seguir aqui. Eu falei também sobre os tipos de corrente elétrica. Nós vimos que existe a corrente alternada, aliás, eu mostrei errado, a corrente contínua, que a gente chama de corrente contínua, CC, e temos a corrente alternada, que nós chamamos de CA. Né? E em inglês seria DC aqui, né? DC. E, aliás, errado. Aqui é AC de alternada e aqui DC de contínua. Tá? Tem até a banda AC/DC. Bom, a corrente contínua, ela mantém sempre o mesmo sentido da corrente. A corrente sempre para o mesmo lado. Ou seja, se a corrente é para cá, os elétrons é para cá, né? Então, os elétrons eles ficam sempre andando para o mesmo lado. Isso acontece em pilhas e baterias, tá? Corrente contínua acontece em pilhas e baterias. A bateria do seu celular fornece corrente contínua para o aparelho. Pilha que você coloca no controle remoto, corrente contínua. Bateria do carro, quando vai fazer o motor de partida funcionar, corrente contínua. Agora nós temos a corrente alternada. Onde está a corrente alternada? Nos fios elétricos de casa. Os aparelhos que você liga na tomada funcionam com corrente alternada. E essa corrente ela é alternada em 60 ciclos por segundo. A nossa rede elétrica aqui no Brasil, ela tem 60 Hz. Ou seja, a corrente ela é alternada, ela vai e volta, 60 vezes por segundo. 60 vezes por segundo. É isso que faz os aparelhos funcionarem, tá? Esse vai e vem dos elétrons, então, ou seja, esse vai e vem do sentido da corrente elétrica. Eu resolvi esse exercício aqui na aula passada, que mostrava aqui uma corrente elétrica de 4 amperes durante 5 segundos. E aí eu mostrei que é só a gente calcular a área dentro do gráfico. Aqui, ó. Se a gente calcula esta área dentro do gráfico, um gráfico de corrente por tempo, você calculando essa área, ela é numericamente igual à variação de carga. Carga que você tem ali. Então, multiplicou aqui 4, né? 4 vezes 5, 20. Você tem uma carga de 20 coulombs. Olha o exercício ali, ó. Isso aqui eu já fiz na aula passada, só lembrando. 20 coulombs. Aí a pergunta, qual o número de elétrons que passaram nesses 5 segundos? Usou essa conta aqui, ó. ΔQ igual a N vezes E. O ΔQ é 20, o número de elétrons a gente não sabe e a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19. Passa dividido embaixo do 20, faz a conta, deu isso aqui, ó. Que eu disse na aula passada que é 125 quinquilhões de elétrons passando em 5 segundos por uma secção transversal desse condutor aí. Ok? É muito elétrico. Isso aqui, eu falei até que isso aqui é muito mais do que todas as grãos de areias de todas as praias do planeta Terra. Tá? É a quantidade de elétrons que passaram em 5 segundos nesse condutor aí. Beleza, então esse aqui foi um resumão. Agora nós vamos estudar então os exercícios. Vamos lá. Vamos lá então. O exercício, ele diz assim, o primeiro exercício diz assim, um fio condutor é percorrido por uma corrente de 10 amperes. Vamos anotar isso aqui? Corrente I de 10 amperes. Essa é a corrente, ou seja, se isso aqui é corrente, são 10 coulombs por segundo. Essa é a transmissão de carga dentro de um condutor. Calcule a carga que passa, então ele quer saber qual é a quantidade de carga, qual é a variação de carga que passa através de uma secção transversal em 1 minuto, em um tempo de 1 minuto. 1 minuto. Então você tem aqui um condutor, vou colocar um fio aqui. Você tem um fio e você tem uma corrente elétrica aqui.
uma corrente elétrica. Se eu marcar aqui uma certa posição dentro desse fio, e ele está dizendo que tem uma corrente de 10 amperes, ou seja, passam 10 coulombs em 1 segundo. Tá? Eu quero saber quanto que passa em 1 minuto. Vou colocar a fórmula aqui, ó. I é igual a delta Q sobre delta T, ok? Bom, 1 minuto, vocês sabem, né, que 1 minuto tem 60 segundos, né? Vou deixar aqui para o Sistema Internacional de Unidades. Tenho 3 grandezas aqui, e o que o exercício já me deu? Ele me deu uma corrente de 10 amperes, vou colocar aqui. A quantidade de carga eu não sei, e o tempo é de 1 minuto. 1 minuto são 60 segundos. Rearranjando isso aqui, você vai passar os 60 multiplicando com 10, então você tem uma carga total, né? Uma variação de carga. A carga que passou ali pela secção transversal foi de 600 coulombs. Só isso, sem segredo, exercício fácil. Tranquilo? Vamos para o próximo. Vamos lá, segundo exercício aqui, o 796. Um motor elétrico, ele é atravessado por 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Esse aqui é o número de elétrons, então é a letra N aqui, ó. N, número de elétrons, é 2 vezes 10 elevado a 20 elétrons, certo? Esse aqui, na verdade, a gente deixa assim só o número de elétrons. Em 4 segundos, então, no intervalo de tempo de 4 segundos. Determine a intensidade da corrente, então determine o I, que passa pelo motor. Bom, tem uma coisa que não está aqui, mas a gente sabe, né? Que é a carga elementar. E 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E aí nós temos o seguinte, as duas fórmulas. Nós temos a fórmula da corrente elétrica, que é delta Q sobre delta T. E nós temos a fórmula também do delta Q, que é N vezes E. Posso juntar as duas numa fórmula só? Posso, né? Esse NE aqui eu coloco no lugar do delta Q aqui. Então vai ficar assim, ó, I é igual a N vezes E dividido por delta T. Ok? Aí falava, professor, mas eu fiz separado. Eu fiz primeiro achei a primeira carga e depois achei a corrente. Sem problema, não tem problema. Só estou mostrando que a gente pode juntar tudo em uma fórmula só, né? Fazer tudo de uma vez. Desculpe. Fazer as duas contas juntas. Então fica assim, ó. Vou passar aqui para baixo. N vezes E dividido por delta T. Vamos lá. Quanto vale o N, que é o número de elétrons? 2 vezes 10 elevado a 20. Vezes. Qual o número da carga elementar? 1,6 vezes 10 a menos 19. E quanto é o tempo? 4 segundos. Então, vou pôr um 4 aqui. Beleza, então, deixa eu aumentar aqui. Eu vou multiplicar. Aqui, ó, vou fazer de vermelho. Vou multiplicar o 2 pelo 1,6 e o resultado disso vou dividir por 4. Então vamos lá? 2 vezes 1,6, vocês sabem que é 3,2, né? 3,2. O dobro de 1,6, 3,2. 3,2 eu tenho que dividir isso aqui por 4. Vamos lá, aqui tem uma casa, aqui tem que ter uma casa. Desprezo as vírgulas, então eu tenho 32 dividido por 40. Eu vou colocar um zero aqui, 0, agora, quantas vezes cabe o 40 no 320? Eu posso, para ajudar aqui, eu posso cortar 0 aqui também. Opa, aconteceu. Travou. Pareceu uma coisa bizarra aqui. Bom, a gente pode cortar esses zeros aqui, ó. 300, lembra, né? 320 dividido por 40, eu posso colocar assim, ó. 320 dividido por 40, corta. 32 dividido por 4, vocês sabem que é 8. 8 vezes 4 é 32, 0, termina a conta aí. Então eu tenho 0,8 de resposta. Vou colocar aqui corrente elétrica 0,8, mas não acabou, né? Tem essa parte aqui ainda, ó. 10 elevado a 20 com 10 elevado a 19, menos 19, a gente vai somar os expoentes. 20 mais 19 negativo. 20 com menos 19, a gente vai ter 1. O que é 10 elevado a 1? 10 elevado a 1 é 10, né? É 10. Então, 0,8 vezes 10 é 8. 8 amperes. 8 amperes é a corrente elétrica neste condutor aí, com essas características aí, tá? Passando essa quantidade de elétrons em 4 segundos, você tem uma corrente de 8 amperes. Tranquilo?
Beleza. Vamos para o próximo. Vamos lá, pessoal. Esse exercício aqui, ele fala sobre TVs de tubo, aquelas TVs antigas de tubo, que eram bem grandes atrás, né? Algumas pessoas ainda têm essa TV antiga de tubo. Essa TV de tubo, ela tinha lá no fundo um emissor de elétrons. Esses elétrons corriam e batiam na tela pelo lado de dentro para formar a imagem que a pessoa assistia, tá? Então existe uma distância entre a emissão de elétrons e a tela onde ele chega, tá? Os elétrons caminham essa distância. Nesse caso aqui, o exercício está dizendo assim, ó, o feixe de elétrons num tubo de televisão percorre meio metro no espaço evacuado dentro do tubo, né, entre o emissor e a tela. Então vamos colocar aqui que a distância a gente coloca ΔS. ΔS, deixa eu arrumar aqui. ΔS é de meio metro. 0,5, ele colocou 50 ali, mas não precisa desse zero aqui, né? Esse zero aqui ele é irrelevante. Aí diz assim, se a velocidade dos elétrons no tubo é de 8, olha lá a velocidade, 8,0 é 8. 8 vezes 10 a sétima metros por segundo. E se a corrente do feixe, a corrente elétrica do feixe é de 2,0 é 2 miliamperes. Miliamperes, vocês sabem que é 10 a menos 3 amperes. Calcule o número de elétrons. Então, a gente vai calcular o N, número de elétrons N. Né? E aqui embaixo ele dá a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Bom, pessoal, aqui tá dando a pinta de que nós vamos usar aquela fórmula de novo, né? Vou colocar aqui, ó, corrente elétrica é ΔQ sobre ΔT, e também que o ΔQ, que é a variação de cargas, é o número de elétrons vezes a carga elementar. A gente pode juntar essas duas fórmulas em uma só, fica assim, N vezes E dividido por ΔT, ok? Bom, só que aí tem um detalhe, pessoal, olha só. A corrente, o exercício me deu. A corrente elétrica está aqui, ó. Está aqui a corrente elétrica. A carga elementar eu também sei, está aqui. Ok? O número de elétrons é o que a gente quer encontrar. E cadê o ΔT? O ΔT eu posso encontrar sabendo o ΔS e a velocidade, da seguinte maneira. Vocês devem lembrar que lá no primeiro ano nós estudamos que a velocidade é o espaço pelo tempo, ΔS por ΔT. A velocidade, o exercício me deu ali, ó, a velocidade de 8 vezes 10 a sétima. 8 vezes 10 a sétima. O espaço percorrido é de meio metro e o tempo eu não sei. Vou encontrar esse tempo aqui então. Arrumando isso aqui, deixa eu aumentar aqui, ó. Aumentando isso aqui, nós temos o seguinte. Arrumando aqui, eu vou passar o ΔT para lá, multiplicando. E esse número que está multiplicando com ele, eu passo dividindo. Então vai ficar assim, meio dividido por 8 vezes 10 a sétima. Ok? Vou fazer essa divisão aqui, eu vou dividir meio por 8. Vamos lá. Vou fazer aqui embaixo. Quanto dá meio dividido por 8? Bom, aqui tem uma casa, vou colocar uma casa aqui também, né? E aí eu vou desprezar as vírgulas. Eu tenho 5 dividido por 80. 5 dividido por 80, eu vou colocar um zero aqui, 0, 50 dividido por 80 ainda não dá para dividir. Vou colocar mais um zero aqui, vou colocar um zero aqui. Agora, 500 dividido por 80 vai dar 6. 6 vezes 80, 6 vezes 8, 48, dá 480, sobra 20. 20 não dá para dividir por 80, vou colocar um zero aqui. Não vou colocar vírgula, porque número não tem duas vírgulas, né? Vou continuar a conta normal. 200 dividido por 80 vai caber aqui duas vezes, né? 2 vezes dá 160, sobra 40. 40 não divide por 80, eu coloco outro zero e aí dá 5. 5 vezes 80 é 400 e agora sim acabou. O resultado é esse aqui. Então vamos lá. Aqui do lado nós temos então o seguinte. O tempo deu 0,0625. Só que ó, esse 10 a menos 7, 10 a sétima aqui ele sobe e fica negativo. 10 a menos 7 segundos. Esse número aqui está um pouquinho estranho, vamos arrumar ele aqui, ó. Eu vou passar duas casas para cá, o número vai aumentar. 6,25. Como o número aumentou, aqui tem que diminuir. Quantas casas?
duas casas. Então, menos 7, menos 8, menos 9 segundos. Ok? Lembrando, né, que menos 9 é menor do que menos 7. Então, se aqui na frente você aumentou, aqui você diminui. Beleza. Então, vou passar limpo aqui, ó. Deixa eu arrumar aqui, ó. 9 segundos. Beleza, beleza. Então, ali nós temos o tempo. Vamos passar esse tempo aqui a limpo para a gente não perder ele de vista. Deu quanto? Deu 6,25 vezes 10 a menos 9 segundo. Só confirmando aqui. Isso, beleza. Agora vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Esse aqui tá de azul aqui, né? Vamos lá. Passar para cá, ó. A corrente elétrica eu já sei. A corrente elétrica é de 2 vezes 10 a menos 3, né? 2 miliamperes. O número de elétrons eu não sei. A carga elementar aqui, o E, é 1,6 vezes 10 a menos 19. E o tempo é aquele ali que a gente encontrou, 6,25 vezes 10 a menos 9. Beleza, vou ter que isolar esse N aí. Vamos descer aqui, ó. Eu vou passar esse 6,25 multiplicando e esse 1,6 eu vou passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 10 a menos 3 vezes 6,25 vezes 10 a menos 9 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Quem ficou sozinho aqui? O N. É o número de elétrons que eu vou encontrar. Tá ok, então resolvendo isso aqui, acaba a questão. 2 vezes 6,25 dividido por 1,6. Vamos fazer ali. O dobro de 6,25. O dobro de 6,25 é 12,5. 12,5. Só que eu vou dividir por 1,6. Deixa eu colocar mais para baixo. 12,5, né? Isso, dobro de 6,25, 12,5, dividido por 1,6. 1,6. Uma casa, desprezo as vírgulas, 125 dividido por 16. Se fosse em 10, daria 160, né? Então vai ser uma coisa menor. Vamos tentar o 7 aqui, ó. 7 vezes 6 dá 42. 7 vezes 1, 7, com mais 4, 11. Opa, deu certo, ó, porque vai sobrar pouco aqui, ó. 125 menos 12 é 13, né? 13. Vamos lá, continuar a conta aqui. 13 dá para dividir por 16? Não, vamos colocar um zero aqui, colocar vírgula aqui. 13. Quando eu coloquei 7, deu 112. Será que dá para colocar um 8 aqui? Vamos lá. 6 vezes 8 é 48. 8 com mais 4 é 12. Aí deu certo, sobrou 2. Aí vamos colocar mais um zero aqui, vamos colocar um 1 aqui. Vai sobrar 4. Vou colocar 0, vai dar 2. Por aqui tá bom. Vamos colocar aqui aproximadamente 7,8. 7,8. Vamos lá em cima. 7,8. E aí nós temos aqui, ó. Vou colocar de azul aqui, ó. O 10 a menos 3. O 10 a menos 9, vamos juntar os dois, 9, 10, 11, 12. Deu menos 12, só que tem um menos 19 aqui que vai subir, vai ficar positivo. Então, vamos passar limpo aqui, ó. Eu tenho 10 a menos 12 com 10 a 19, positivo agora. Então, o número de elétrons é de 7,8, esse número é aproximado, porque eu arredondei ali embaixo, né? 7,8, menos 12 com 19 vai dar 7. 7 positivo. Esse é o número de elétrons, ok? Passando a limpo isso aqui, vai ser 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 78 milhões de elétrons passaram neste tempo aqui muito pequeno, nesse tempo aqui, ó. Esse tempo aqui é muito pequeno, tá? Esse tempo aqui, só para você ter uma ideia, é isso aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 5 segundos. Olha o tempo. Nesse tempo muito pequeno, passaram 78 milhões de elétrons para produzir um flash lá na tela e produzir uma imagem. Ok? Beleza? É isso. Então, terminamos essa bagunçona toda aqui, ó, né? Várias contas. É isso. Então,
Vamos para o próximo exercício. Vamos para o próximo. Ele diz assim: uma bateria de automóvel completamente carregada libera 1,3 vezes 10 a quinta coulombs de carga. Vamos anotar isso aqui. Isso aqui é a carga que passa. Determine aproximadamente o tempo em horas. ΔT é o que a gente quer encontrar, só que a gente vai querer isso aqui em horas. Que uma lâmpada ligada nessa bateria ficará acesa, sabendo que necessita de uma corrente constante de 2 amperes. Não é 20 amperes, é 2, ele tem uma vírgula, então 2 amperes. 2,0 é 2, né? Bom, isso aqui a gente vai fazer o cálculo simples com a fórmula, só que a gente vai achar em segundos, porque isso aqui está no sistema internacional, isso aqui também. Corrente elétrica é igual a variação de carga dividido pelo tempo. Vou aumentar aqui. Então nós temos assim, ó, a corrente elétrica é de 2 amperes, a carga que passou está ali em cima é de 1,3 vezes 10 a quinta, e o tempo a gente não sabe. Beleza, então vamos ajeitar isso aqui, vamos passar esse ΔT para lá multiplicando e vamos passar o 2 dividindo, vou trocar os dois de lugar. ΔT será 1,3 vezes 10 a quinta dividido por 2. Dividindo 1,3 por 2, vamos fazer aqui do lado, 1,3 dividido por 2, tem uma casa, aqui vai ter que ter uma casa, então eu tenho 13 dividido por 20, coloco 0, vírgula. Quantas vezes o 20 cabe no 130? Posso até cortar, fica mais fácil. Quantas vezes o 2 cabe no 13? 6, né? 6 dá 12, sobra 1, coloco um 0 aqui, 5, então pronto. Resposta, o tempo é de 0,65, só que tem isso aqui, né? Ó, vezes 10 a quinta segundos. Arrumando isso aqui, vai ficar 6,5, ó, daqui para cá aumentou, então aqui tem que diminuir uma casa. 6,5 vezes 10 a quarta segundos. Se você arrumar isso aqui de novo para um número normal, né? Um número normal, vai dar 1, 2, 3, 4. 65 mil segundos. Esse é o tempo. Agora ele quer em horas, né? Então vamos lá, vamos pensar aqui. 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. 1 hora tem quantos segundos? Você vai pensar, se 1 minuto tem 60 segundos, eu tenho 60 minutos, então eu tenho 60 vezes 60, que vai dar 1 hora tem 3.600 segundos. Ok? 1 hora tem 3.600. Então vamos pensar aqui comigo. Se 1 hora tem 3.600 segundos, 65 mil segundos equivalem a quantas horas? Regra de 3, né? Multiplica cruzado. 1 vezes 65 mil é 65 mil. X vezes 3.600 é 3.600x. Eu vou pegar o 3.600 que estava aqui multiplicando e vou passar dividindo. Assim. Deixa eu puxar para cá. Olha lá. Isso. Vamos cortar aqui, ó. 1, 2, 1, 2. 650 dividido por 36. Vamos lá. 650 dividido por 36. Vou pegar o 65, cabe uma vez só, né? Porque 2 ia dar 72, vai passar. Fazendo a conta aqui, pega emprestado, isso aqui fica 5, 15 menos 6 dá 9, 5 menos 3 é 2. Sobrou 29, baixo 0, 290. Vamos dar um chute aqui perto do 8, perto do 9, vamos tentar o 8 aqui. 36 vezes 8, 6 vezes 8, 48, 24 com mais 4, 28. 288, bom, foi um chute bom. 288, sobrou 2. Sobrou 2. É muito pouco para o 36, vamos deixar assim, aproximadamente 18, porque a gente ia colocar um zero aqui e colocar uma vírgula. Não dá, tem que colocar outro zero, colocar outro zero aqui. E aí continuar o cálculo, né? Ia dar mais algum número aqui, ia dar uns 5 talvez, 5 aqui talvez. Assim. Eu vou deixar 18 mesmo,
Então, isso aqui é aproximadamente... Cadê? Aqui em cima. Onde é que eu me perdi? Sumiu. Aqui. 65 mil segundos é equivalente a 18 horas. 18 horas. Ok? Aproximado, né? As 18 horas de funcionamento que essa bateria vai sustentar essa lâmpada ligada. Ok, pessoal? Beleza, é isso. Vamos pro próximo. Vamos lá, esse daqui tem um gráfico. O gráfico da intensidade da corrente pelo tempo. Aliás, risquei errado. Aqui, ó. O tempo. Corrente elétrica em amperes dividido pelo tempo em segundos. Então vamos para fazer isso aqui, pessoal, eu fiz um exercício resolvido, né, na aula passada, que era calcular a área aqui embaixo, ó. Calcular a área. A gente calcula essa área. Esta área aqui, ela é numericamente igual à carga que passa. Olha só. Determine a carga que passa por uma secção transversal de um condutor entre os instantes 0 e 8 segundos. Então, de 0 a 8 segundos, eu vou calcular a área embaixo desse gráfico. Bom, pessoal, aqui nós temos não sei se vocês reparam, mas temos um trapézio aí, né? Vou fazer de vermelho aqui, ó. Nós temos um trapézio, ou você pode separar em um retângulo e um triângulo. Você pode fazer esse cálculo de duas maneiras, separando o retângulo e o triângulo ou fazendo direto o trapézio. Vou fazer das duas formas, tá? Primeiro eu vou fazer separando o retângulo e o triângulo. Então deixa eu apagar primeiro toda essa riscaiada aqui. Aí. Vamos calcular separados então. Vamos chamar aqui, ó, de área 1. Vou chamar aqui de área 1 e vamos chamar esse triângulo aqui de área 2, tá? Vamos calcular primeiro a área 1. A área 1 é um retângulo, então a gente calcula fazendo base vezes altura. Então a área 1 será... Quanto vale a base aqui, ó? De 0 até 4 tem 4. De 0 até 6 tem 6. Ou seja, a área 1 está dando 4 vezes 6, 24. Ok? Vamos calcular agora a área 2. A área 2 é um triângulo. Vou puxar para cá. A área 2 é um triângulo. Em triângulo vocês sabem que é base vezes altura dividido por 2. A área é... Quanto vale a base do triângulo agora? Ó, vamos puxar aqui, ó. Vai do 4 até o 8. Quanto que tem de 4 até 8? Tem 4. Vou colocar lá. 4. E agora a altura do triângulo. A altura do triângulo vai de 0 até 6. Tem 6. Só que é dividido por 2. A área do triângulo, então, será 4 vezes 6 é 24, dividido por 2 dá 12. A área total, que é a soma dos dois, é a soma da área 1 com a área 2, está me dando 36. Ou seja, a carga que foi transmitida ali, nesse caso, é de 36 coulombs. Ok? É isso. E calculamos a área. Calculamos separado, né? Aqui, ó, o quadrado e o triângulo. Agora eu vou fazer com uma fórmula só, que é a fórmula do trapézio. Tá? Vamos apagar aqui de novo para a gente poder observar aqui em cima. Então vamos observar que isso daqui tudo é um trapézio. Tá? E não sei se vocês lembram, a área do trapézio se calcula assim: base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Tá? Vamos lá então? Quem é a base maior? Você tem aqui uma base, você tem outra base aqui, ó. Você tem uma base maior e uma base menor. Essa base maior que está embaixo vai do 0 até o 8. Então, esse Bzão aqui vale 8. Mais. Isso aqui a gente tem que fazer primeiro. A base menor vai aqui em cima. Ó. Vai de 0, olha só, 0 aqui até o 4. Ó. Vai do 0 até o 4. Do 0 até o 4, nós temos 4. Dividido por 2. E a altura está aqui, ó, de 0 até 6. 6 de altura. Somando 8 mais 4, nós temos uma área de 12 dividido por 2 vezes 6. 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes 6 é 36. Ou seja, calculamos a área, então a variação de carga é de 36 amperes, não. Ampere é para corrente. 36
coulombs, ok? 36 coulombs, 36 coulombs. Você pode fazer de qualquer uma das duas formas, está corretíssimo. Ok? Beleza, vamos para a última. Vamos lá então para o último exercício. Ele diz assim, ó, mediante estímulo, 2 vezes 10 a quinta íons de potássio, isso aqui é o potássio, o íon de potássio, atravessam a membrana de uma célula nervosa em 1 milissegundos. Calcule a intensidade dessa corrente elétrica. Então, o objetivo é calcular uma corrente elétrica. Ele me dá um tempo ali de 1 milissegundo. Ele coloca 1 milissegundo. Mili, vocês sabem que é 10 a menos 3 segundos, ou seja, 1 milésimo de segundo. E ele está dizendo o seguinte, que foram essa quantidade de íons de potássio que atravessam. Se você reparar aqui, ó, o íon potássio ele é positivo, ele é um positivo, quer dizer que está faltando um elétron, né? Faltou um elétron, ele tem uma carga positiva. Se ele tem uma carga positiva, quer dizer, está faltando um elétron, está sobrando um próton. Quanto que é a carga elementar de um elétron ou de um próton? A carga elementar é de 1,6 vezes 10 a menos 19, menos 19 coulombs. Cada potássio vai carregar uma carga dessa. Então isso aqui, ó, cada potássio desse está carregando, ele é carregador de uma carga. Então nós temos uma quantidade de quanto? É o número que está lá, ó, 2 vezes 10 a quinta íons. Essa é a quantidade de íons, é o número de íons. Agora sim, também que não estou falando de elétrons, estou falando de íons. Os elétrons eram negativos, os íons são positivos. Esses íons aqui, tem íon negativo também, né? Não sei se vocês lembram da química, tem os cátions e os ânions, né? Os cátions são positivos e os ânions são negativos. E nesse caso aqui são cátions, eles são positivos. E é essa quantidade aqui. O número elementar de cada um é 1,6 vezes 10 a menos 19. O tempo está aqui e nós queremos a corrente elétrica. Vamos lá, vamos calcular aqui então. Já colocando a fórmula das duas juntas, fica assim, ó. Lembram? Juntando as duas fórmulas. NE sobre delta T. Vou falar de novo aqui, ó. Lembrando que é delta Q sobre delta T. Estão chorando lá embaixo. E a carga se calcula fazendo N vezes E. N vezes E, ok? Juntando essas duas fórmulas, nós temos essa de baixo aqui. Então vamos lá, vamos calcular a corrente aqui. A corrente será o número de íons que passam pela membrana. 2 vezes 10 a quinta. Qual é a carga elementar de cada um? 1,6 vezes 10 a menos 19. Depois, dividido. Qual é o tempo que leva? 1 milissegundo. Então, é 1 vezes 10 a menos 3. Esse 1 aqui pode esquecer ele, porque divisão por 1 é o próprio número, né? 2 vezes 1,6. 2 vezes o 1,6, acho que a gente até fez hoje. Dá 3,2. Vamos aqui. 3,2. Agora eu tenho que juntar isso aqui, ó. 10 a quinta, 10 a menos 19 e 10 a menos 3. O 10 a menos 3 sobe e fica positivo. 10 a quinta com 10 a terceira fica 10 a oitava. Vou colocar aqui, ó. Ó, esse aqui subiu, ficou positivo. 10, com 5 fica 10 a oitava. Só que eu tenho um 10 a menos 19 ali. Então, vou juntar 8 com menos 19. Eu tenho uma corrente de 3,2 vezes 10. 8 com menos 19 dá menos 11. Menos 11. E corrente elétrica se mede em amperes. Olha só, pessoal, uma corrente minúscula, é uma corrente elétrica na membrana da célula. É uma corrente elétrica muito pequena, tá? Isso aqui seria 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 e o 2 amperes. Essa é a corrente. A corrente elétrica muito pequena, tá? Mas ela está acontecendo aos bilhões, a todo momento no seu corpo, né? Essa passagem do potássio pela membrana da célula tem a ver com a entrada de outros nutrientes na célula, tá? Se eu não me engano, o potássio entra, o cloro sai, é uma troca. Eu não lembro muito bem, que isso é da aula de biologia, era um processo de troca aí na membrana, né? Para poder entrar nutrientes na célula e tal. Bom, é isso.
Então, terminamos a nossa lista. Nesse momento, eu espero que você já tenha aí feito as correções no seu caderno, né? Dando as pausas aí nos exercícios e verificando se você acertou e corrigindo e tal. Tá? Então, nós demos o primeiro passo dentro da eletrodinâmica. Viu que nós estamos calculando agora cargas em movimento, corrente elétrica. Né? Daqui a pouco a gente vai misturar com diferença de potencial, né? Lembram lá das voltagens, tantos volts, a gente vai misturar isso. Vai ter também resistência dos materiais à corrente elétrica. A gente vai ver por que um fio esquenta quando você coloca um aparelho na tomada, né? Por que uma lâmpada esquenta, por que o computador esquenta, o processador do computador esquenta, a tela do computador, da tela da TV esquenta também. Hoje em dia não esquenta tanto que é de LED, né? Mas esquenta assim, se você chegar com a mão perto, você sente ali um calorzinho da luz. É isso, então nós demos os primeiros passos aqui na eletrodinâmica. Não perca o fio da meada, já ouviu essa expressão? Não perca o caminho que nós estamos seguindo, que depois, lá na frente, é difícil de se encontrar, tá? Então vamos caminhando junto comigo aqui. Ok, pessoal? Valeu, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau.